Olá, meus irmãos queridos, um bom dia a todos vocês. Que a paz de Cristo Jesus, mais uma vez nesta manhã, terça-feira, possa encher o seu coração do amor, da graça e da paz de Cristo Jesus. Vamos estudar a nossa lição de hoje? Pois é, estamos aqui na nossa sala da esperança. A palavra de Deus é aonde ela possa encher o nosso coração de grande esperança. E é por isso que nós todos os dias buscamos em Deus esse conforto, esta paz, esta esperança, porque só em Cristo não há outra fonte que nós possamos confortar o nosso coração. Pois é, Ele nos amou primeiro, é o título da nossa lição de hoje, E continuamos estudando o livro de Deuteronômio, hoje no capítulo 4, também o capítulo 7, capítulo 10, capítulo 23 e capítulo 33. Muito bem, será que Deus amou primeiro o povo de Israel? Como é que eles poderiam entender esse grande amor de Deus? Pois é, Moisés estava dizendo assim, olha, há muitas, inumeráveis razões do porquê vocês precisam amar a Deus. Primeiramente porque Deus, antes mesmo de vocês existirem, já amava vocês. Ou seja, Deus amava muito o pai de vocês. Abraão, Isaac e Jacó. Deus fez a promessa para eles porque Ele os amava. Primeiramente, meus irmãos, Moisés queria que eles entendessem que a vida deles era um milagre. Estar ali, para entrar naquela terra, era um milagre. Era uma dádiva de Deus. Primeiramente, Abraão e Sara, na idade que eles estavam, e ainda mais com Sara, que era estéril, jamais poderia ter um filho. De quem a nação do povo de Israel era descendente. Era um milagre eles estarem ali. Para Isaac, meus queridos, havia no coração dele uma gratidão imensa, porque ele era alguém que não deveria existir, não poderia existir se não fosse por um milagre de Deus. Você consegue entender tudo isso? E Jacó. O que significa o nome Jacó? Enganador, trapaceiro, mentiroso, ladrão. Meus queridos, era tudo isso que significava e mais ainda o nome Jacó. Mas Jacó, pelo um ato grande de misericórdia que Deus o teve para com ele, poupou-lhe a vida para que não fosse ele morto pelo seu próprio irmão. Depois de tudo o que aconteceu entre eles, aquela guerra entre família, guerra entre irmãos, um tomando a herança do outro. Deus o salvou. Deus o perdoou. Deus mudou o nome dele. Deus disse, você não terá mais esse nome Jacó, porque você será mudado, seu nome será Israel. Porque eu te salvei, porque eu vim te buscar, trazer perdão, trazer graça para você. Meus queridos, Moisés queria que o povo entendesse que realmente era um milagre eles estarem ali. E Moisés ainda disse assim, olha, vocês não estão aqui, não pense que vocês estão aqui porque vocês são melhores do que as outras nações. Não pense que é porque vocês é numerosos, porque não é. Pelo contrário, nós somos o menor povo de todas as nações. Mas nós estamos aqui e temos vencido até aqui, vitoriosos até aqui, e seremos vitoriosos
pelo poder, pelo amor de Deus para com os pais de vocês e porque Ele também ama vocês. Porque Ele amou primeiro. Antes de vocês existir, Deus já tinha vocês nos seus planos. Deus já havia projetado tudo. A vida de vocês, a terra de vocês. E Deus já havia planejado toda a vida que vocês deveriam viver. É diferente conosco, meus queridos? Não. A palavra de Deus diz que ainda quando nós não existíamos, ainda éramos um embrião, Deus já nos conhecia. Você pode imaginar isto? E mais do que isto, meus irmãos, a palavra de Deus diz que o amor de Deus por nós é um amor eterno. Antes da fundação da terra, Deus já nos amava. O que quer dizer isto? Nós já existíamos antes que a terra fosse criada? Não. Mas Deus já conhecia você. Por isso Ele é Deus. Ele já via você. Você já existia nos planos de Deus. E Deus já havia providenciado o plano redentivo antes mesmo que a terra fosse criada. Antes que nós fôssemos criados, Deus já tinha resolvido o problema do pecado. Era um mistério. Os anjos não sabiam. Satanás, que se rebeliou contra Deus, ele também não sabia dos planos de Deus e do projeto de Deus redentivo. Tanto é que quando Adão e Eva pecou ali no jardim do Éden, Satanás imaginava que ele tinha sido vitorioso, que ele havia colocado Deus, o Criador, em uma enrascada que jamais ele poderia sair. Porque o Deus que intitulava e pregava como Deus de amor, se ele matasse Adão e Eva, como ele diz, o dia que vocês pecaram, vocês morrem, porque o salário do pecado é a morte. Satanás dizia, se Deus fizer isto com eles, realmente ele é um mentiroso. E tudo aquilo que eu prego contra Deus como um Deus tirano, como um Deus carrasco, como um Deus sem afeto, como um Deus que não tem amor, tudo isso serão notado, visto, presenciado por todo o universo. Mas se Deus salvar Adão e Eva e não cumprir com o que ele diz que se eles comer da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morreria, também Deus é um mentiroso, ele não é Deus. Meus queridos, Satanás nunca imaginou, nunca passou pela sua mente que Deus resolveria o problema do pecado em uma cruz. Foi ali no Éden, quando o primeiro cordeiro morreu, para que da sua pele fosse feita uma roupa para Adão e Eva, cobrir a sua nudez causada pelo pecado, e o sangue fosse derramado, demonstrando remissão da promessa de um Salvador que viria. Foi ali que foi revelado o plano da salvação. E Satanás ficou compreendendo que realmente Deus é Deus. O universo inteiro entendeu o plano que Deus tinha para nos redimir, como ele disse, antes que a terra fosse criada. Por isso, Moisés queria que aquele povo, seu povo, entendesse que ele nos amou primeiro. Tá? Meus queridos, a palavra de Deus, Isaías disse assim que ainda nós, quando pecadores, como ovelhas sem pastor, que cada uma se desviava pelo seu próprio caminho, Jesus, ele veio para nos resgatar e para juntar as suas ovelhas. Já era plano de Deus. Ele nos amou primeiro. Você é a pessoa querida que estava nos planos de Deus. Tá? O amor de Deus por nós é anterior à nossa existência, no sentido de que o plano da salvação já existia antes da fundação do mundo,
diz a palavra de Deus, Efésios capítulo 1, no verso 4. Tá? Ellen White, ela diz assim no Desejar de Todas as Nações, página 22, né? O plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Deus não planejou algo, um plano B, quando Adão e Eva pecou. Não. Deus já tinha nos seus planos antes da fundação do mundo. Meus amados queridos, você é a pessoa mais preciosa aos olhos de Deus no universo. Você pode entender isso e saber disto. E você pode aceitá-la, Cristo Jesus, como seu Salvador, tendo esta certeza. Porque você já estava nos planos de Cristo Jesus antes que existisse a terra, antes que você existisse. Por isso você era importante para Ele. Por isso você tem um grande valor para Ele. Que Deus te abençoe. Abra o seu coração ainda hoje para o Senhor. Diga sim para Jesus: eu quero, Senhor, te amar, porque o Senhor me amou primeiro. Quero orar contigo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor já tinha-nos nos seus planos. Nós já existíamos inscritos nos livros da vida, no livro do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, antes que existisse o mundo, antes que a terra fosse criada. Obrigado pelo teu grande amor em ter nos amado primeiro. Por isso, independentemente de como nós somos ou estamos, o Senhor, que é a essência do amor, o Senhor nos ama como estamos. Deseja que nós abraçamos a salvação oferecida pelo Senhor. E assim seremos renovados e transformados pelo teu sangue. Em nome de Jesus te pedimos esta bênção. Amém.